Arro pessoal, muito bom dia, começando mais uma live, nossa live do resumão astrológico da semana, onde eu dou uma olhada no geral na semana, vejo os principais aspectos, aqueles que não envolvem o da Lua, né? Porque a Lua faz aspectos diários, às vezes 2, 3, 4 aspectos, até mais. A Lua vai falando com todo mundo ao longo do dia, ela é mais rápida e por isso a gente detalha todos esses aspectos no astral do dia, que é bom dia, Cris, seja bem-vinda. Eu mando todo dia lá no canal do Telegram, mando também no Spotify, mando no YouTube o astral do dia, para você já começar o seu dia com a reflexão astrológica. Eu sempre faço questão de mandar cedo, né? Se eu não gravo no dia anterior, eu gravo cedinho, o horário que eu acordo ali, 5h30, 6 horas no máximo, para mandar essa reflexão aí para vocês. Então, só para a gente lembrar, né? Aqui eu vou dar uma visão geral da semana, falar dos aspectos principais, aqueles que não envolvem a Lua, vou falar das mudanças de Lua, é claro, mas no astral do dia a gente olha tudo isso todos os dias no detalhe. É bom porque vem reflexões adicionais e você também sempre estará lembrando sobre o que está acontecendo no céu. Então vamos lá, resumão da semana do dia 5 a 11 de maio. Né? Começamos maio para valer, agora é uma semana inteirinha dentro do mês de maio. E estamos numa lua crescente. A lua crescente que aconteceu ontem no signo de Leão. Né? Então tivemos uma lua crescente em Leão que vem da lua nova de Touro. Né? Então a lua nova de Touro que traz um plantio aí de questões taurinas, prosperidade, dinheiro, questões com o nosso corpo, solidez. E agora a Lua cresce no signo de Leão. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. E o signo de Leão fala também sobre brilho pessoal, autoestima, a gente poder saber quem a gente é, ser quem a gente é, né, na nossa essência. Então temos uma combinação bem interessante. Ainda hoje, né, a Lua está no signo de Leão, fazendo aí um aspecto tenso com Urano. Já falei sobre isso no astral do dia. Inclusive mudou minha manhã, né? Eu tinha um plano para essa manhã e ele foi alterado ali meio que em tempo real. Mas é tudo bem, isso aí é energia de Urano. E a Lua entra em Virgem no signo de Virgem hoje. Né? Então, à tarde, a Lua entra no signo de Virgem, que convida a gente, né? Eu comentei sobre essa transição sobre Leão e Virgem. Leão fala do nosso eu, da nossa criatividade, da nossa luz, do nosso brilho. Todo mundo tem Leão no mapa, todo mundo tem Sol, todo mundo tem a casa 5. E o signo de Virgem fala sobre esse aprimoramento. A gente aprimorar essa energia leonina, aprimorar quem a gente é e principalmente colocar a serviço os nossos dons e talentos. Né? A gente poder compartilhar com outras pessoas, servir outras pessoas, o mundo no geral, através do nosso trabalho, signo de Virgem, os dons que a gente tem e desenvolve no signo de Leão. Então a Lua entra hoje em Virgem, traz uma temática muito forte de rotina, de trabalho, de manter a saúde, né? Chamando o povo para vir aqueles gratidão. Essa semana promete, se Deus quiser. É isso aí, vamos aproveitar, porque essa semana ela faz o quê? Ela é a semana que está preparando para a lua cheia em Escorpião. Uma lua cheia muito, muito intensa que a gente vai falar um pouquinho agora, mas não é ainda nessa semana, né? A lua cheia será na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Mas todo crescente dessa semana nos prepara para a lua cheia em Escorpião. E bom, nada como começar a semana, o aspecto que está rolando hoje, de Mercúrio fazendo sexto com Júpiter. Esse aspecto é muito interessante. Mercúrio é a nossa mente, Mercúrio é a comunicação, Mercúrio é a nossa racionalidade, Mercúrio são as trocas que a gente faz. Né? Então, comércio, trocas, compra e venda, tudo isso é uma temática de Mercúrio. E hoje ele está falando bem com Júpiter. Júpiter representa expansão, crescimento, otimismo e espiritualidade, estudos superiores. Os dois planetas, Mercúrio e Júpiter, eles falam do eixo do conhecimento, onde a gente busca o conhecimento para a gente se desenvolver. Inclusive, compartilha esse conhecimento com o mundo, né? Esse eixo Mercúrio e Júpiter e casa 3 e casa 9. Então, hoje eles estão se falando bem. Mas vale lembrar que o sexto, ele é um aspecto fluente, ele é um aspecto azulzinho quando a gente olha aqui no mapa astral, mas ele pede que você dê um passo ali para aproveitar ele. Né? É como se o trígono, que é aquele aspecto de fluente, né, mais forte ainda, né, é como se derramasse ali um dom sobre a gente, uma possibilidade, uma oportunidade. No caso do sextil, ele está ali, né, mas se você não der um passo para ir em direção a ele, ele pode passar e você não aproveita. Então, realmente compartilhe essa live com quem gosta de astrologia, com quem gosta desse tema da espiritualidade, porque é muito legal você poder aproveitar esse momento do Mercúrio fazendo o sextil com Júpiter, e é um sextil muito especial, por quê? Porque o Júpiter,
ele está no signo de Gêmeos, que não é o melhor lugar para Júpiter, né? Júpiter fica ali no seu exílio, no signo de Gêmeos, porque ele rege Sagitário, então dentro aí da dignidade planetária ele estaria com uma pontuação um pouco mais baixa. Mas Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, quando o Mercúrio faz esse contato com o Júpiter em Gêmeos, ele enxerga a sua casa, ele enxerga o seu domicílio. Então, esse aspecto ele é mais poderoso ainda para Mercúrio, né? Porque Mercúrio recebe a bênção do crescimento, da expansão, do otimismo, da espiritualidade, de conhecimentos superiores que Júpiter pode trazer, e ainda o Júpiter está na casa dele, no signo de Gêmeos, onde ele se fortalece. Então, é um início de semana muito interessante para a gente abastecer a nossa mente, o nosso pensamento, primeiro, de conhecimentos superiores, né? Estude, busque esse conhecimento através de livros, de cursos, de conversas interessantes, lives interessantes, enfim, conteúdos que a gente tem ali que vão enriquecer, né, nossa espiritualidade. Eu sempre falo que é legal você estar lendo ali um livro que amplia a mente, inclusive filmes, né? Eu comentei na live de ontem sobre o filme lá, Dias Perfeitos, aí bastante gente comentou na live também, pô, legal esse filme é poesia, um monte de gente gostando do filme. Eu achei super interessante, né? Um filme muito legal que faz você pensar, faz você refletir. É gostoso de assistir, eu pelo menos gostei, né? Algumas pessoas, talvez acostumadas aí com esses filmes de ação, né, de Hollywood, de tiro, porrada e bomba para todo lado, pode achar o filme meio monótono, meio, né? Mas é justamente isso. O filme mostra uma vida comum, né? E como a gente pode aproveitar o melhor de uma rotina, de uma vida comum, que é inclusive uma temática do signo de Virgem. E é como eu comentei, né? Eu vi bastante naquele personagem, né? No, acho que é Hirayama o nome dele, a energia virginiana, porque ele foca nos detalhes, ele quer fazer tudo muito bem feito, muito perfeito, é uma coisa incrível assim, né? Ele limpa banheiro público e ele vai com um espelhinho ali para ver se ele limpou tudo, que cada cantinho, cada fresta. Então ele faz tudo muito bem feito, ele faz tudo muito. Tem tudo uma rotina estruturada que ele segue, é muito legal. Então busque esse conhecimento superior através de livros, filmes, lives com conteúdos e conversa até com pessoas que possam te trazer uma sabedoria, principalmente uma sabedoria espiritual. E esse contato de Mercúrio com Júpiter faz também com que a gente possa abastecer nosso pensamento de quê? De positividade. Pensamentos positivos. Porque é isso, né? Eu até como postei aqui, né? Eu postei aqui nos stories do Instagram. Se você está vendo essa live depois, em outro lugar, me segue no Instagram. Vai ter embaixo aqui o lugar ali, né? O link para você seguir, para você acompanhar meus stories. Então eu coloquei ali um print de um livro, né? Um trecho de um livro da Madame Blavatsky, né? E ela dando algumas dicas ali, né, de ocultismo, e eu trouxe um trecho pela sincronicidade, que eu li hoje, que fala totalmente desse tema aí, Mercúrio e Júpiter. A gente tomar cuidado com nossos pensamentos, fazer com que pensamentos positivos permeiem a nossa mente, né, porque o pensamento, a palavra, cria a nossa realidade. E se a gente ficar ali com pensamentos ruins, com pensamentos que nos colocam para baixo, nos colocam com medo, né, essa questão de, sei lá, tá com medo do futuro, tá com medo de alguma coisa, a gente vai fazer o quê? A gente acaba co-criando essa realidade. Inclusive o nosso corpo sente totalmente. Não precisa de estudo científico, apesar que existem estudos científicos com certeza que falam sobre isso, mas é só você fazer um pequeno teste, né? Coloca toda a sua concentração mental e fica ali um minutinho que seja pensando em coisas muito positivas, né? Você conquistando o que você quer, o que você deseja, coisas prazerosas, você vai ver como o seu corpo vai responder, né? Você vai ficar muito bem depois de uma pequena sessão de um minuto no foco ali em pensar alguma coisa positiva. Agora faz isso, esse mesmo exercício, com toda essa força, toda essa energia, pensando em algo negativo, algo ruim que vai acontecer. Você vai ver que o seu corpo vai responder também, né? Talvez você comece a suar frio, talvez você comece a passar mal, talvez você comece até a ficar, sei lá, enjoada, porque o corpo ele responde ao pensamento. Então, o sexo de Mercúrio com Júpiter hoje vai meio que para esse início de semana inteiro, convida a gente a alimentar a nossa mente com pensamentos positivos. Inclusive é bom você deixar frases positivas aí ao longo do seu dia, né, no seu ambiente, enfim, mantras, tudo isso é muito bom. E a vigie, né, o famoso orai e vigiai. Vigie a sua mente para saber quais são os pensamentos que mais permeiam ela. Claro que a gente não tem como fugir, né? Ah, nunca vou pensar nada negativo, nunca vou ter medo de nada, mas depende daquele balanceamento, né? Se você tiver muito mais pensamento positivo e alguns negativos, fica num equilíbrio ali bom, né? Agora, se está ali
muito pensamento negativo para pouco positivo, você está num momento ali que vai deixar a sua vida mais complicada. E claro, né, esse sexto de Mercúrio com Júpiter pede para a gente ampliar a nossa comunicação. Né? Então, mandar mensagem, responder mensagem, enfim, até divulgar coisas, por mais que a gente esteja hoje, né, com esse período aí de lua fora de curso, tudo, mas uma divulgação sempre é muito bom. Aproveita esse momento. Terça-feira, amanhã, deixa eu botar aqui o dia de terça-feira, a gente continua então com a lua em Virgem, que ela entra hoje, né? Só que ela entra ali no finalzinho da tarde, então a gente vai ter um final da tarde, uma noite virginiana, e amanhã a gente já acorda nessa energia. A lua estará em Virgem, inclusive vai aplicar um bom aspecto com o Sol, falaremos sobre isso no astral do dia, só que amanhã temos um aspecto muito especial, né? Deixa eu ver aqui, meu abril foi totalmente assim, estou firme e forte, de volta à minha alegria original. Frases e pensamentos estão me ajudando demais, suavizando meus aspectos desafiadores com fé e boas palavras. É isso aí, é isso aí. Assim, não é à toa, né, que tem ali plaquinhas e tem coisas que a gente pode colocar de mensagens positivas para a gente estar sempre lembrando disso, né? Inclusive, todo mundo pode fazer aí suas metas, objetivos. Fabienne, seja bem-vinda. Você pode colocar metas, objetivos e estar sempre lembrando ali, né? Olhando dessas metas, principalmente se você ainda não tem uma mente muito povoada com esses pensamentos, com essas frases. Né? Eu mesmo fico repetindo muita coisa aqui na minha mente e fico vigiando, né? O famoso orar e vigiar. Porque a gente pode sim, principalmente quem acompanha a astrologia, sabe que dependendo do aspecto astrológico que está acontecendo e como ele aplica no seu mapa, pode vir ali uma tendência mais negativa que se você olhar, você consegue lidar melhor com ela, né? Inclusive recomendo muito citrino. Citrino. Quem tiver um citrino verdadeiro, ó, esse aqui é um citrino, ele é bem escuro, né? Um citrino um pouco mais fumê, mas ele é um citrino e é uma pedra muito boa para trazer esse brilho, para trazer essa alegria. Você pode trabalhar com cores também, né? Luzes coloridas, objetos coloridos, visualizar cores que vão ajudar a trazer o positivo para a vida. Bom, aí a gente vai ter na terça-feira a Vênus fazendo um sexto com Plutão. Esse aspecto, a Fabi é astróloga também, bora lá, bora falar sobre astrologia então. Então, a Vênus, ela passou, lembra, né? Fez a retrogradação, ela ainda está numa área de sombra, né? Então ela entrou em Áries, voltou lá para Peixes por conta da retrogradação. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. A gente teve então toda essa revisão dos temas venusianos, ela já fez esses aspectos com Plutão e vai fazer esse último agora, né? Só que agora tem um detalhe. Quem está retrógrado nesse momento é o Plutão. O Plutão acabou de entrar na retrogradação, foi ontem, né? Que a gente teve ali o Plutão estacionário, e essa luz aqui não tá legal, porque ela tá batendo aqui na minha cara, tá ficando estranho. Eu vou desligar ela para depois eu mudar ela de lugar. Pronto, aí fica um pouquinho mais tranquilo. Parece que eu estou manchado a cara aqui, mas é a luz. Né? Agora vamos ficar só com a luz azul. Agora, quem está retrógrado é o Plutão. Né? E a Vênus, que é o planeta que fala sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre autoestima, sobre beleza, equilíbrio. Vênus é sempre muito agradável, né? Não é à toa que ela é chamada de pequena benéfica. É um planeta lindo no céu, quando você olha à noite, né? É o planeta mais brilhante que você vai ver. Depois vem o Júpiter, que é muito brilhante, e as estrelas, né? Que a gente também acaba vendo ali, tem algumas estrelas muito brilhantes. Mas a diferença é que o planeta ele não fica rutilando, ele não fica piscando, né? O planeta você vê aquela luz ali fixa, porque é o reflexo do Sol que bate no planeta. Então Vênus, que está em Áries, trabalhando a nossa individualidade, trabalhando a nossa força, ela faz um sexto com Plutão, que também é um aspecto benéfico, como esse de Mercúrio, mas também a pessoa a oportunidade pode vir e ela não abraça a oportunidade. Ela não pega essa oportunidade para ela. Eu vou dar uma dica aqui para todo mundo com relação a sono, tá? Pode fugir um pouquinho da conversa de Vênus e Plutão, mas tem a ver com o sextil e é uma forma de todo mundo entender o sextil. Eu tenho um histórico ali de muito tempo atrás, não querer dormir o mínimo possível, alta produtividade, aquela coisa toda, né? Que talvez muita gente ainda pense nisso. Eu vou dormir quando morrer, porque agora eu quero ficar acordado o máximo possível, seja lá fazendo o quê. Mas, depois de me aprofundar em alguns temas espirituais, eu comecei a dar um outro valor para o sono. Porque eu entendi que quando a gente dorme, a nossa alma sai do corpo e vai, né, para planos espirituais. Isso é muito bom, né, espiritualmente falando. Mais ainda, eu falei, bom, agora o sono é fundamental. Quando eu li o livro do Matt Walker, que é o livro Por que Dormimos, e que ele dá toda a base científica ali
do poder do sono. Bom, ali foi o que eu precisava para fechar totalmente o pilar do sono, que eu falo, ele tem que ser fundamental na sua vida, ele tem que ser importantíssimo. Se você não dorme bem, eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer agora, para pensar, não durmo bem, vou resolver isso. De preferência de forma natural, porque só no remédio não resolve, como o Matt Walker coloca no livro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem como se fosse o sono chegando para a gente. Então, se você tem uma rotina legal, um ciclo organizado, no seu ciclo circadiano, vai chegar um momento, sei lá, cada um vai ter dependendo do seu ciclo, mas vamos supor que lá para as 9 horas da noite começa a vir aquele sono. É como se viesse a oportunidade de dormir. É como se viesse o ônibus do sono passando para você pegar. Só que você tem dois caminhos. Ou você embarca nesse ônibus e fala, agora eu vou para a minha higiene do sono e vou dormir. Ou você fala, não, não vou não, porque eu estou assistindo uma série, porque eu estou fazendo qualquer outra coisa, então eu não vou agora pegar esse ônibus do sono. E é possível, né? Temos luz elétrica, temos um monte de estímulo, você deixa essa oportunidade, você deixa esse ônibus do sono vai passar. Aí demora um pouquinho para chegar outro. Né? Então isso é muito interessante perceber, a oportunidade aparece, se você não pega, vão ter outras, vão, mas mais para frente, sabe-se lá quando. No caso do sono, às vezes acontece da pessoa vir esse ônibus do sono 9 horas da noite, ela não pega, e aí vai só dar 11 horas, meia-noite, é quando volta o outro para ela dormir. Então temos uma oportunidade que todo mundo precisa ficar de olho. É legal você saber se você tem planetas que estão sendo ativados por essa energia, as casas astrológicas envolvidas, no caso ali, início de Áries e início de Plutão, 3 graus especificamente, porque a Vênus faz um sexto com Plutão. É uma oportunidade de renascimento, regeneração, ressignificação de temas venusianos. É como se Plutão pudesse emprestar essa força de renascer das cinzas para a nossa querida Vênus. E estamos falando, né, do signo de Aquário e Áries, signos de muita atividade, signos Yang. Né? E vale lembrar que se você for das pessoas que tem algum planeta bem ali no início de Aquário, o Plutão está retrogradando em cima desse planeta, Vênus nesse momento vai estar ajudando a essa retrogradação. Né? Vai estar ajudando a você a lidar com temas plutonianos. Então a gente pode ter essa terça-feira, e novamente pega o início da semana inteira, como uma oportunidade de trazer regeneração de questões de relacionamento, de autoestima, de alto valor, né? Questões envolvendo finanças, dinheiro, crenças com relação ao dinheiro, tudo que a gente aprendeu na infância e que ficou enterrado lá no fundo do inconsciente é o tema de Plutão. E aquilo vem à tona como se Plutão estivesse nosso amigo agora e falasse, vou dar uma ajuda aí para você poder ressignificar essa energia. E Plutão fala também sobre empoderamento. Né? Então é como se a Vênus pudesse se empoderar nesse momento, e ela está muito bem, porque além de falar bem com Plutão, ela já começa a aplicar um trígono com Marte, que vai fechar. Esse mês de maio está interessante por isso, né? A gente vai ter também o trígono de Vênus com Marte, que é extremamente benéfico para a questão de sexualidade, romance, relacionamento, tudo isso muito bom. Então é uma oportunidade muito boa de cura de relacionamentos, de cura de questões envolvendo autoestima, envolvendo questões financeiras, senso de merecimento, e mais do que isso, porque no dia, na terça-feira, além da Vênus fazer sexto com Plutão, a Lua estará no signo de Virgem, fazendo essa investigação profunda, trazendo os detalhes e até falando bem com o Sol, convidando a gente a harmonizar o nosso masculino e feminino interior, nosso Sol e Lua interior. Eu sempre falo que, do ponto de vista tântrico, a gente tem dois canais, né, dois nadis, um chamado Ida, outro Pingala, é o canal lunar e solar. Eles saem, né, na extremidade, um em cada narina, por isso que a gente tem um pranayama chamado Nadi Shodhana, onde você vai. Quem está só ouvindo talvez não entenda nada, mas eu estou fazendo um Nadi Shodhana, é onde você vai fazendo uma respiração alternada em cada narina para você poder equilibrar esses canais Ida e Pingala, equilibrar Sol e Lua dentro de você e ativar o pilar do meio, que é Sushumna. O Flávio falando, eu tenho Mercúrio aos 0 graus de Aquário, na casa 10, olha só. Bom, o Plutão ele não volta mais para o grau 0 de Aquário, né? Meio que passou a conjunção exata, mas ele ainda está em cima do seu Mercúrio, convidando a fortes transformações na comunicação, na mentalidade. Né? Aproveita o dia de hoje que o próprio Mercúrio fala bem com Júpiter para
trabalhar a sua mente. E além da Lua estar em Virgem, na terça-feira, o que a gente vai ter também? O Mercúrio fazendo conjunção com Quirón. Então olha que interessante, né? O Mercúrio, ele se abastece do otimismo jupiteriano, da espiritualidade de Júpiter, da sabedoria. Ele amplia a comunicação estimulada, e ele faz a conjunção exata com Quirón, né? O Mercúrio está a 5 graus de Leão, muito em breve o Plutão faz uma oposição exata a esse Mercúrio, hein? Então, confrontando realmente questões da sua mente, do seu pensamento, mas isso mais lá para o ano que vem. E aí o Mercúrio em conjunção com Quirón, ele traz a temática muito forte de falar, conversar sobre feridas, né? Então tem algumas coisas que podem acontecer. A primeira, falando de uma forma mais talvez complicada, né, é através da comunicação, através da palavra, você tocar numa ferida de alguém. E aí se a gente combinar todo o astral, né, o Mercúrio está em Áries, mais impulsivo, talvez mais agressivo, né? A Lua está em Virgem, que pode ativar uma questão de crítica, e aí você fala alguma palavra, talvez critique alguma coisa em alguém e ativa uma ferida em alguma pessoa. Ou o contrário pode acontecer, né? Alguém pode, através da palavra, através de alguma crítica, que talvez venha por impulso, ativar uma ferida aí dentro de você. É coisa ruim, né? Você fala, pô, ninguém gosta de ter a ferida tocada, mas é uma oportunidade de conversar sobre ela, de olhar para essa ferida, né? E entender que, como diz o Jung, né, se alguma coisa te afeta muito, se alguma coisa que alguém fala, que acontece, te afeta muito, é porque tem um complexo ali sendo ativado. É porque se alguém fala alguma coisa e você não te afeta tanto, tudo bem, aquilo não está te impactando tanto, mas se alguém fala uma palavra, se alguém faz uma crítica, né, e você se afeta muito por aquilo, significa que tem um complexo ali sendo ativado. Então esse tema pode vir à tona, mas de forma alquímica, como eu sempre coloco aqui, é uma grande oportunidade, primeiro, de você elaborar, talvez de forma mais racional, a Lua estará em Virgem, dando força para esse Mercúrio, sobre as feridas que você tem, né? Então pensar sob um novo ângulo, de forma diferente, ter um entendimento, né? Um novo entendimento sobre alguma ferida que aconteceu, sei lá, pode ser lá da infância ou pode ser alguma coisa até mais recente, né? Alguma briga, alguma discussão, alguma coisa que rolou ali na sua vida, você pode elaborar de uma forma até mais tranquila, né? Não ter tanta emoção ali, porque o signo de água não vai estar muito ativado nesse período, e a gente pode utilizar essa energia para trazer a cura pela fala, né? Então, principalmente para quem tiver essa semana passando por sessões de mapa astral, de terapia, enfim, onde você pode falar, você pode ouvir, essas feridas podem vir à tona. E você pode falar sobre elas, e você pode trazer um novo entendimento, e aí você pode trazer uma cura para essas feridas. Quem não for passar por algum atendimento profissional, que seria o caminho mais ideal, né, para você poder trabalhar essa energia, tiver uma boa conversa com alguém de confiança, também pode trazer esse tema de trazer a cura pela fala, né? Falar sobre algumas feridas que traz aquele alívio, né? Você conseguir sentir um certo alívio ali. Então é muito legal, aproveita esse momento, né? Pode usar até orações, porque a gente está falando de um Mercúrio que está em contato com Júpiter, logo o Quirón também está em contato com Júpiter e fala da espiritualidade. Então, às vezes, você numa oração, numa contemplação, numa meditação, você também consegue, né, amenizar dores e feridas. Então aproveita esse momento. Quarta-feira, não temos aspectos que não são os da Lua, falaremos no astral do dia. Deixa eu ver aqui, quarta-feira, que é o dia da nossa aula ao vivo do curso de astrologia. Quarta-feira, dia 7. A Paulinha, já precisamos marcar nova consulta, meu aniversário é mês que vem, bora marcar. Se você já souber onde você vai passar o seu aniversário, a gente já pode olhar direitinho como é que vai ser o mapa, ou se você tiver em dúvida de lugares para viajar, a gente analisa também. Então é só a gente marcar. Olha só, a Lua, na quarta-feira, ela vai estar fazendo conjunção com a cauda do dragão, né? Então é um dia de limpeza, é um dia de limpeza profunda, vai estar fazendo quadratura com Júpiter também. Mas falaremos sobre isso no astral do dia, porque, né, é um aspecto só da Lua, que ele é um pouco mais rápido, a gente fala sobre isso no podcast Astral do Dia. E só lembrando, né, então na quarta-feira é o dia que a gente tem aula ao vivo, nesse dia vai ser aula de peixes, né? Então quer saber tudo sobre peixes, a gente vai conversar ao vivo sobre peixes, já tem gravação, já tem aula gravada de planetas, de, né, todos os outros signos, só falta o peixes, aí a gente fecha os 12 signos,
Então tá lá, vai ter o link aqui para você poder se inscrever. Dependendo de quando você se inscrever, você já pega a aula ao vivo de quarta-feira para a gente falar sobre peixes, senão você já pega ela gravada tranquilo também. Quinta-feira, a Lua entra em Libra, não temos outros aspectos que não sejam os da Lua, deixa eu colocar aqui, quinta-feira, Lua em Libra. Mas claro, né? Lembra que a gente vai ter essa energia do Mercúrio com Quirón ainda ativa. E aí o que acontece? Quando a Lua entrar em Libra, ela começa a fazer oposição, né, a essa energia. A Lua faz oposição a Vênus. Pode vir muito forte questões de relacionamento para a gente trabalhar. Então, ó, na quinta-feira é um dia que vai ser um pouco desafiador, porque a Lua faz oposição a Vênus, faz oposição a Netuno, começa a fazer oposição a Saturno também. E estará no signo de Libra, que traz a temática do relacionamento. O legal é que a Lua, quando ela entrar no signo de Libra, ela faz um trígono com Plutão, trazendo aí o poder da regeneração. Falaremos sobre isso no astral do dia. Na sexta-feira, a Lua então continua no signo de Libra, sexta-feira, trazendo à tona a temática do relacionamento, e sexta-feira é dia de Vênus, que é um signo, planeta que rege Libra, dia 9, sexta-feira. E a Lua vai se aplicando então para fazer oposição ao próprio Quirón e Mercúrio. Né? Como ela estará aos 15 graus, é mais ou menos ali para a noite, ela vai fazer oposição a essa temática. Então, sexta-feira, veja, essa semana inteira, por conta do Mercúrio fazendo conjunção com Quirón, da Vênus fazendo sexto com Plutão, a gente pode ter uma temática de relacionamento forte aí. E, a partir de quinta e sexta, isso fica mais forte por conta da energia da Lua em Libra. Depois, no sabadão, né, a gente vai ter uma mudança importante. Sábado, dia de Saturno, dia 10, a gente vai ter essa mudança importante, que é o Mercúrio entrando no signo de Touro. Mercúrio entra em Touro, então no sábado, dia 10, muda-se a energia. Inclusive, assim que ele entrar em Touro, a gente vai ter também a mudança da Lua para Escorpião. Quando a Lua entrar em Escorpião, a gente já sabe, a queda da Lua, tem aquela coisa mais intensa, já se encaminha para a Lua cheia que está por vir, e a Lua, ao entrar aqui em Escorpião, ela já faz oposição a Mercúrio, que acaba de entrar em Touro. Então pode ter aquele descompasso entre a razão e a emoção ao longo desse sábado. Além do que, assim que a Lua entrar em Escorpião, ela começa a fazer quadratura com Plutão e começa a fazer também conjunção com a Lilith. Então a gente pode ter aí bem forte a temática do relacionamento profundo no fim de semana. Porque sabadão é um dia importante. Quando o Mercúrio entrar no signo de Touro, ele dá uma força para Vênus também, porque ele acaba sendo regido pela Vênus, que está ali no signo de Áries. Mercúrio em Touro, eu quero fazer uma live específica para a gente conversar sobre essa energia, mas a nossa mente fica mais estável, né? Pensando ali nas coisas mais práticas do dia a dia. Tem ali uma coisa muito de aterrar o pensamento. Fica um pouco mais tranquila, né? Não tão rápida quanto uma mente em Áries. Então, por exemplo, o Mercúrio em Áries ele tem uma resposta rápida, né? Como eu falei, pode ter impulsividade. No caso de Touro, tende a ser muito tranquilo. Inclusive, para quem não medita, ó, se você não medita, demorou para você começar algo. Algumas coisas que eu falo que ajudam muito a gente a melhorar a nossa vida. Regularizar o sono. Né? Se você não tem um sono de qualidade, você está com um monte de coisa na sua vida sendo afetada por isso. E a meditação. Né? Se você não medita ainda, você está perdendo uma oportunidade de um desenvolvimento ali mental, espiritual, emocional maravilhoso. Então, o Mercúrio em Touro, ele pode ajudar bastante porque é como se a nossa mente pudesse ficar mais serena, mais estável. E aí você pega uma pedrinha, eu estou aqui com uma pedrinha aqui, um cubo, né, que é dos sólidos platônicos. E aí você pega essa pedrinha, põe aqui na sua mão, faz um Shiva Mudra, coluna ereta, fecha os olhos, foca na respiração, pode focar no yantra. Para quem realmente tem dificuldade com o silêncio, pode usar, tem diversos aplicativos de meditação guiada, tem meditação guiada no YouTube, no Spotify, enfim, mas aprenda a estabilizar a sua mente. Né? E o Mercúrio em Touro vai ser uma oportunidade incrível, vai ser uma passagem rápida, se eu não me engano ele vai ficar só 15 dias em Touro. Né? Então, para quem já medita, maravilhoso, a gente vai ter aí talvez uma assentação maior até da nossa mente no momento da meditação. E para quem ainda não medita, que tal começar agora? Né? Estabilizar a sua mente. Pega ali um cristalzinho, pode pegar um cristal azul, que acalma, traz uma frequência alfa para a nossa mente e comece aí a meditar. Inclusive,
comece a meditar nesse fim de semana que será profundo, será intenso novamente. A lua em escorpião, claro que cada pessoa sente de uma forma, né? Então depende de onde você tem escorpião no mapa, dos planetas que você tem ali. Eu sinto de forma extremamente visceral, porque escorpião pega quase toda a minha casa 8, que é o próprio signo de escorpião. E ainda toca meu Plutão, meu Marte e meu Saturno. Né? Então a gente vai ter essa energia aí intensa, para mim muito forte, para você veja aonde escorpião está no seu mapa, mas para todo mundo a lua em escorpião é de uma intensidade muito maior. E será uma lua cheia em escorpião. Tudo bem que a lua cheia será exatamente na segunda, mas se você olhar para o céu, você já vai ver a lua brilhante, lindona ali, já se encaminhando para a cheia. Então, sabadão, emoções intensas, esse confronto da razão com a emoção. No domingo, a gente não tem aspectos que não são os da lua, mas a lua continua no signo de escorpião. Então deixa eu colocar aqui domingo, dia 11. A lua continua no signo de escorpião e ela faz o quê? Quadratura com Marte. Quadratura com Marte. Então domingo pode ser um domingo um pouco nervoso também. Né? Um domingo que a gente pode ter, novamente, né? Essas feridas vindo à tona. Verônica, bom dia, seja bem-vinda. Essas feridas que vêm à tona, né? Essas dores talvez que tenham a ver com relacionamento. Né? E aí o escorpião ele puxa aquilo tudo, né? E traz à tona para a gente resolver. Mas a quadratura com Marte, olha só, quando a Lua entrar em escorpião, o que, que ela faz? Ela entra de novo no meio daquela oposição de Marte e Plutão que ainda está rolando. Uma oposição que traz ali uma questão complicada de conflito, de agressividade, que é o Marte em oposição a Plutão. E ela, ao tocar Lilith, fala sobre isso também. Né? Então, traz essa temática de feridas que vem à tona. E a gente tem, né, a Lua vai se encaminhando para conectar com Vesta. Né? Vesta que é um asteroide, Vesta não é tão falado ainda, né? Vesta, Juno, Ceres, a gente tem aí os asteroides que representam aí as deusas, energias femininas aí dentro do nosso mapa, e Vesta é a deusa, né, que guardava o fogo sagrado. Então eu gosto muito, conheça a Vesta do seu mapa, né? De repente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer agora, né? Agora eu não vou fazer porque eu ainda estou trabalhando o post de Saturno e eu aprendi algumas lições naquele post de Saturno. Mas eu vou, ao longo dessa semana, eu quero, principalmente porque a Lua vai tocar a Vesta, eu vou dar a oportunidade aí de você me mandar seu mapa ou mandar os dados para eu te falar onde está a sua Vesta. Né? Qual é a Vesta? A minha é Gêmeos. Minha Vesta é no signo de Gêmeos, na casa 3, em conjunção exata com a minha cabeça do dragão. Vesta fala sobre o fogo sagrado, aquele fogo que não pode apagar. É o fogo da vida. Né? Vai falar sobre sexualidade, sobre libido, fala sobre nossa missão também. Vesta é interessantíssima, lá, a Bárbara quer saber, então fica ligado nos stories aqui. Eu acho que eu vou fazer nos stories, que vai ser um lugar um pouco mais fácil aí de manejar tudo, né? E a Lua vai ativar a Vesta no domingão, né? Então o domingão vai ser muito interessante para ter essa profundidade, como é que está o fogo sagrado aí na sua vida, dentro de você, né? Falaremos mais sobre isso ao longo do tempo, né? Vejo você sempre falando do astral do dia, exatamente. Então, eu tenho colocado mais, né, a energia dos asteroides. Então, os principais aqui é Vesta, Ceres, Juno e Palas Atena. Né? Não falo todo dia sobre elas, mas naquele dia que eu vejo um aspecto muito relevante, eu sinto de falar, eu trago. E no mapa astral, eu também vejo, se ele está muito relevante ali no mapa da pessoa, eu dou um toque ali e falo, sua Vesta está ali. Como no meu caso, né? No meu caso, Vesta é muito relevante para mim, porque Vesta está em conjunção exata com a minha cabeça do dragão. Ou seja, ela faz parte da minha correção de alma, para onde eu tenho que ir. Né? Manter essa chama acesa. E Vesta em Gêmeos é compartilhar esse conhecimento. Por isso que todo dia eu estou aqui, mesmo minha voz ali doendo, tudo, eu vou e trago conhecimento, compartilho conhecimento aí com todo mundo. Eu estou vivendo a minha Vesta. Aliás, eu procuro sempre viver todo o arquétipo ali do meu mapa. Né? Quanto mais você conhece o seu mapa, mais você pode viver isso também. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, aproveitem a semana, uma semana que, no geral, a gente pode ver que tem uma coisa muito boa de cura mental, de trazer otimismo e de trabalhar muito fortemente a questão venusiana, né, dos relacionamentos. Nos encaminhamos, então, para uma lua cheia em Escorpião, que será uma lua cheia que vai ativar Urano. Então falaremos sobre isso ao longo desse período e no astral, no resumão da semana, da próxima semana. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, tchau, tchau, até a próxima.